frase que estampa a nossa tarja de manchetes é emblemática, né? Uma frase muito forte de Javier Milei. O Ocidente está em perigo por causa do socialismo. Várias perguntas e mensagens aqui, Alan Gani, de pessoas que têm algumas dúvidas em relação a essas sinalizações de Javier Milei e o que exatamente ele está querendo dizer quando diz que o Ocidente está em perigo por conta do socialismo. Se a gente tiver que trazer esse debate para o dia a dia do cidadão, por qual razão o Ocidente está sofrendo ou está em perigo por conta do socialismo? Que alerta é preciso fazer nesse momento? Basicamente pelo sufocamento das liberdades individuais, da liberdade de expressão. Já não existe mais uma liberdade de expressão plena no Ocidente. Veja que no próprio Estados Unidos, alguns temas são absolutamente proibidos, né? Automaticamente, pegar aqui um exemplo, se há um crime envolvendo determinado negro e um policial, né? Antes que se apure as condições que ocorreu um crime, aquilo já é transformado num crime de racismo, mesmo que o policial tenha agido em legítima defesa e o criminoso tenha atentado contra a vida do policial. Estou dando aqui um exemplo, já é tratado como um crime de racismo. E se você tentar justificar que, olha, as circunstâncias mostram que não, houve um outro tipo de crime, mas não foi um crime de racismo, você automaticamente você é rotulado como um racista. O debate, ele se tornou absolutamente inviável. Se você é contra o banheiro trans ou o banheiro unissex também, você automaticamente já é um transfóbico, um homofóbico. Então, essa liberdade... Se você errar o pronome de tratamento, então... Acabou. A linguagem neutra. Até a própria China, num documento oficial, isso está no Twitter do Paul Joseph Watson, intelectual inglês. O documento oficial da China diz que os Estados Unidos estão se autodestruindo com essas bobagens politicamente corretas. Eles percebem um enfraquecimento cultural. E aí que é o ponto. O enfraquecimento cultural leva ao enfraquecimento econômico da sociedade. Uma sociedade sem valores, aonde a liberdade política, a liberdade de expressão, os direitos de propriedade foram fundamentais no avanço da civilização ocidental e na base do capitalismo, do desenvolvimento econômico e material da sociedade. Na hora que você tira, né, a cultura, os valores, tudo cai. Né? Não é o sistema econômico capitalista que gera tanto bem-estar material, ele por si só, ele não se sustenta. Então, no dia a dia, são essas medidas, né? Sejam elas do Estado, censura estatal, ou sejam elas pela censura do assassinato de reputações. A gente vai criando um ambiente sem nenhuma liberdade. E sem nenhuma liberdade não existe liberdade para empreender, não existe liberdade nas artes. Quer ver um exemplo, Caniato? Sim. Pega o cinema anteriormente e hoje, olha a decadência nos Estados Unidos. Pega a literatura, me cite aqui um grande autor mundial no dia de hoje. Machado de Assis não poderia falar o que ele falava, colocando a verdade nua e crua, a miséria psicológica do ser humano, ele não poderia falar o que ele falava lá atrás hoje, porque ele seria acusado de racista, de elitista, de qualquer coisa assim. Um Dostoiévski não existiria no mundo de hoje. Há uma decadência geral nas artes, há uma decadência na política, no debate. É claro que isso afeta também a economia. A gente caminha para um mundo de mais controle. Aliás, sabe quem é que fala isso? Até um intelectual de esquerda, que é o Harari, né? Que ele diz que o livro preferido dele é Admirável Mundo Novo, e a gente caminha para essa sociedade de absoluto controle com essa roupagem de democracia. Pois é, isso é importante para a gente trazer para o debate, inclusive para você em casa fazer a sua reflexão sobre essas falas de Javier Milei no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Roberto Mota, o Alan trouxe alguns aspectos muito importantes, né, também destacando essa contaminação que muitos entendem que acaba
trazendo uma influência muito perigosa para os países, sobretudo quando a gente olha a indústria cultural, mas eu queria também que você trouxesse a sua reflexão sobre essa fala de Javier Milei. O Ocidente está em perigo por conta do socialismo. Quais aspectos, quais segmentos da sociedade a gente precisaria destacar e fazer um alerta para a nossa audiência? O Alan recomendou um livro muito bom, Guerra contra o Ocidente. Eu vou recomendar outro, O Suicídio do Ocidente. É um livro um pouco mais antigo que descreve esse processo. O que o Javier Milei está descrevendo são coisas que nós observamos no nosso dia a dia, mas a gente não consegue perceber que elas fazem parte de um contexto maior. Então, só para dar um exemplo, que nós já citamos várias vezes hoje e sobre o qual a gente fala todo dia, essa decisão de tratar o criminoso como uma vítima da sociedade, como um pobre coitado. Isso não foi uma coisa que surgiu do nada. Isso tem uma história que por trás tem pensadores, filósofos, pessoas que ocupam as universidades, que defendem tese de mestrado e doutorado. Depois isso passa a fazer parte da cultura, das novelas, do cinema, da literatura. Depois isso chega na mídia. Finalmente, isso chega nas escolas de direito, chega nos tribunais, chega até nós. Aí um dia você acorda e se dá conta de que está sitiado pelo crime. Como foi que isso aconteceu? Isso tudo começou com uma ideia. Então, o Alan deu exemplos muito bons. Essa destruição do Ocidente é a destruição de valores, de conceitos que foram fundamentais para que a gente construísse tudo isso que tem em volta, como liberdade de expressão, como a meritocracia. Pensem nisso, aquele conceito que diz o seguinte: quem se esforçou, quem trabalhou, quem conseguiu o melhor resultado merece a melhor recompensa, e não essa recompensa vai ser dada por alguma outra razão decidida arbitrariamente por um legislador. O conceito de justiça, o conceito de tolerância na cultura, pensem como os Estados Unidos e a Europa hoje aceitam pessoas que têm uma cultura completamente intolerante. Vamos lembrar das manifestações antissemitas feitas nas maiores cidades da Europa e dos Estados Unidos. Vamos lembrar do ataque ao direito de propriedade, né? Que muitas vezes é envelopado, é vestido com uma roupinha bonitinha, chamada função social da propriedade. Responda para mim, qual é a função social da casa onde você mora com a sua família? Qual é a função social da fazenda onde você planta para colher o seu sustento? Se algum legislador achar que essa função social não está adequada, você pode perder isso tudo. Então, para terminar, é importante, quando a gente discute isso, sempre lembrar de uma coisa: essa degradação toda que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, ela não existe na China, ela não existe na Coreia do Norte, ela não existe no Irã. Esses países estão se preparando para um futuro onde a sua juventude não vai ter acesso à maconha. Eles não vão ficar gastando o tempo deles aprendendo o pronome correto. Eles estão estudando ciência, eles estão estudando matemática. É só a gente pensar, daqui a 20, 30, 50 anos, quem é que vai estar dando as cartas no planeta. As falas de Javier Milei em análise com os nossos comentaristas, né, Beraldo? Setores importantes, pilares da sociedade, aparentemente contaminados por pensamentos progressistas. Quais são os aspectos mais delicados nessa reflexão? Que apontamento é preciso fazer? Que quando você é rico é ótimo ser progressista, né? É ótimo defender o que não presta porque o seu já está garantido. Agora, vai ver o que fez o Vietnã, por exemplo. O país estava completamente destruído depois da guerra, isso a gente está falando de 60 anos, e começou a fazer um trabalho usando, obviamente, toda a ajuda que recebeu, mas usou essa ajuda não para se vitimar, mas sim para fazer o dever de casa. E o Vietnã está passando o Brasil
do ponto de vista de relevância econômica. O Vietnã. Ai, mas o Brasil não é tão maravilhoso? O Brasil não tem 7 mil quilômetros de costa? O Brasil não alimenta o mundo? O Brasil não isso, o Brasil aquilo? Mas quem decolou foi o Vietnã, não foi o Brasil. O Brasil continua com esses números absurdos de pobreza, o Brasil continua sentado em cima de uma mina de ouro lá no Amapá de petróleo, mas a população amapaense vivendo na absoluta pobreza, sem nenhuma infraestrutura decente, sem conseguir desenvolver a sua agricultura. Essa é a realidade do Brasil, são essas contradições que as pessoas ficam vendendo uma ilusão de que somos o máximo, de que estamos muito bem, que somos isso, que somos aquilo. Não! O Brasil não é essa maravilha. O Brasil paga o preço de uma política mal executada de desenvolvimento econômico, aonde as indústrias foram embora a partir de decisões tomadas para supostamente defender os trabalhadores, defender a distribuição de renda, defender isso, defender aquilo. Isso significou um custo absurdo de contratação, um peso imenso de tributos, não só para os empresários, para as empresas, mas para a população também, e é absolutamente inócuo, ineficiente. Nós não conseguimos avançar. Lembro, até hoje, em 2024, eu posso atualizar a minha fala, porque eu falava 2023, 2024, os semáforos de São Paulo, a cidade mais importante da América do Sul, não funcionam. Não pode chover em São Paulo, que o semáforo não funciona. Essa é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que para se ir, levar um caminhão, já que não tem trem, né? Tem que levar um caminhão de São Paulo até Curitiba, que numa linha reta deve dar 300 quilômetros, mas até hoje a estrada tem o desenho que tinha lá na época do Império. O caminhão demora 8 horas. Como é que você vai fazer um país funcionar com esse nível de ineficiência? Não tem como, pessoal. Então é muito legal ir para a Suíça, que depois vai todo mundo esquiar lá em Courchevel, né? Já está na Suíça, vai lá para a França, vai esquiar, que é muito bacana, né? Pega o aviãozinho, vai para lá, meia horinha, tem Courchevel, muito bacana, tomando champanhe, esquiando, pensando, meu Deus, eu sou muito legal, eu adotei todas as políticas de ESG na minha empresa. Mas aí tá aí, a turma esperando chover para ficar sem luz e sem semáforo. Então essas contradições são absurdas. Isso é vergonhoso termos que passar por isso, sermos humilhados como somos diante dessa realidade que essas pessoas discutem lá em Davos. Rapidamente, para fechar, acho que o Mota tem alguma coisa a dizer, é isso, Mota? Eu tive vontade aqui de levantar e aplaudir de pé o Cristiano Beraldo, porque tirou tudo aqui que estava no meu peito, é isso mesmo. E cada vez, isso que o Cristiano falou, é exatamente o sentimento que eu tenho toda vez que eu ouço falar de um evento internacional desses, das centenas ou milhares de pessoas que estão indo com passagem, estadia, bebida e comida paga com meu dinheiro. É exatamente isso. A gente devia fazer um clipe dessa fala do Cristiano. Toda vez que a gente for falar de qualquer evento internacional desses, coloca o clipe, porque é exatamente assim que eu me sinto.